Mais uma aqui, ó. Sobreninho com muita abelha. Muita abelha. Muito forte, puxando muita cera. É um sobreninho que não tá cheio ainda, mas elas estão trabalhando com uma intensidade muito grande. Olha aí, Raimundo. Olha só a força como que elas puxaram aqui. Esse sobreninho tem 4 dias que ele foi colocado e elas já estão puxando cera em quase tudo. Aqui, ó, Raimundo. Puxando cera em quase tudo. Vamos pegar mais um quadro aqui, mostrar pra vocês. Daí a cera toda sendo puxada, muito forte. Pega uma melgueira lá pra nós, Raimundo. Aqui vai ter que ter melgueira. Muito forte. Aqui no espaço aqui de menos de 5 dias, esse sobreninho já vai estar lotado de mel. Muito mel. Pode pôr, põe lá na caixa. Aí, garoto. Pode fechar? Distribui os quadros para ficar certinho. Não, fumaça é assim, companheiro. Você parece que tá com dó do seu braço, aí. Não, é de mim não. Não, mas você tem que pegar na direção. Você tem que bater na direção certa da fumaça. Pra não ter problema. Tá. Mais uma super colônia aqui. Vamos aqui mostrar pra vocês. Como é que tá isso? Massa. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui na cara dela aqui. Vamos ter que colocar a melgueira assim. Só uma. Tá aqui, pessoal. Também muito mel. Olha como é que tá isso. Muito mel. Uma entrada muito forte. O mel de cipolva clarinho. Praticamente marca d'água. Muito mel nas colônias. Deixa eu pegar um quadro aqui, esse do canto aqui. Está completo. Vou pegar aqui, é esse aqui. É um pavo mais velho, tá? Mas ela tá lotando também todo de mel. Como é que tá isso, ó? Nunca põe no chão assim, viu, Raimundo? Põe aqui em cima, põe aqui na caixa e você pega o último quadro do chão. Pode pôr. Aê, pega lá o último quadro que caiu fora. Já vamos aqui na colmeia vizinha, que também é uma super colônia. Vou mostrar para vocês aqui. Também está bem tímido o crescimento, mas já está armazenando algum mel também. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Aí tá bom, ó. Muito mel aí, ó. Também já estão puxando melzinho. Só não dá pra ver melgueira ainda, porque ela tá começando a trabalhar esse melzinho em 3 quadros aqui do ninho. Ainda tá devagar, mas vai chegar lá. Aqui também bem tímido o crescimento, começando a colocar o melzinho para bater a fumacinha, Raimundo. Começando a colocar o melzinho aqui no sobreninho, mas tá bem pesado. Aí, ó.
com bastante mel também. Mel de cipaúva verdinho aqui, ó. Mel clarinho, 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 ainda começando o processo de operculação. Ela que tá trabalhando em 4 quadros desse sobreninho. Então ainda vai aguardar aí também. Mais uma super colônia aqui. Essa já está bem mais forte. Essa vai precisar ver belgueira, Raimundo. Se quiser pegar aquele sobreninho, pode ser o sobreninho, viu? Tá bem populosa. Olha como é que tá isso aqui. Muito mel mesmo. Estão aí armazenando de mel, tá bastante pesado. Florada entrando aqui com bastante intensidade. Nós vamos colocar aqui mais um sobreninho nela. Poderia colocar 2 melgueiras? Poderia. Eu poderia colocar 2 melgueiras ou colocar uma melgueira, mas tem um sobreninho ali sobrando. Vamos de sobreninho, né? Essa aqui tá devagar, essa aqui nem tá trabalhando o sobreninho ainda. Vamos ver como é que tá a cara do ninho. Levanta aí, Ramon, esse ninho pra nós. Pode segurar ele na mão, tá vazio, só pra ver a cara do ninho. Essa colmeia aqui tá fraca, essa colmeia aqui enxameou. Essa colmeia aqui enxameou, ela não tem abelha. O sobreninho vai ser retirado dela. Seguramente ela enxameou aqui. Vamos ver aqui. Aqui tem abelha não. É mixaria de abelha. Não tem nada aqui. Pelo volume de abelhas, isso aqui enxameou total. Olha a realeira lá no meio. Olha lá a realeira no meio. Oi? Boa tarde a todos, boa noite, tarde. Pedro Feldon, Jandileide. Boa tarde, pessoal. Pessoal, vamos dar o teste aqui nos microfones aqui, porque ainda não foi ajustado. Deixa eu ajustar aqui o meu, é o microfone 2. Ele já está na altura boa. Oi. Isso, vai lá, Jande, para me ajustar o seu. Deu certo agora? Todos me ouvindo? Oi, oi. Acho beleza, Pedrão. Assim. Olá, professor. E aí, pessoal, todo mundo bem? Maravilha. Bem? Estamos ajustados. Então. Bom demais. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, olá. Está começando o PodMel, o podcast do agronegócio que vai te levar à superprodução e ao superfaturamento. Aqui, agora reconectou. Bora lá, Pedrão. É alguma intercorrência que deu na internet aqui. Eu tô vendo aqui, realmente. Realmente. Mas já voltou. Voltamos? Voltamos. Aqui no YouTube ainda não voltou não, mas vamos lá. Vai voltar. Esse tema é um tema fantástico para quem está começando agora na apicultura, né, professor? É verdade, rapaz. Esse tema é um tema muito importante, né, Pedro? Eu estava reparando que quando eu comecei, quisera se eu tivesse conhecido o Armindo antes de investir dinheiro em apicultura. Porque a gente leva muita pancada, comete muito erro e joga muito dinheiro fora quando a gente não tem esses 3 pilares bem definidos. Gente, imagina eu em 83 com o Armindo pai, quem dera eu tivesse um professor Armindo para me auxiliar em 83, porque eu não sabia nada. Nem o cursinho que eu fiz não me deu suporte, foi terrível. Eu vou mais longe. Que bom que estamos aqui hoje e que temos essa bagagem de conhecimento para passar para quem está chegando. Exatamente. É verdade, o pessoal precisa. A evolução se faz assim, né? Tem que ter as pessoas que vão começando, senão a gente não evolui. Não evolui, exatamente. E realmente a gente tem pilares, né? A gente tem ali sustentações ali que dão a base para o crescimento do nosso negócio.
É igual uma construção, uma casa que a gente vai fazer, né? Quando a gente vai levantar uma casa, levantar uma construção, a primeira coisa que você faz é o quê? Você encomenda um projeto com o engenheiro. Ele vai fazer o projeto do seu negócio. Mas o primeiro de tudo, você tem que selecionar a terra, não? É sim, mas dentro da terra que eu digo, gente, é a questão do engenheiro, porque ele que vai determinar quais são esses passos para poder mostrar para você a construção da sua casa. Entendi. Então você vai ter ali todo o projeto que você vai seguir. Você tem um projeto arquitetônico, você tem um material que você vai comprar, onde que você vai comprar. E na apicultura não é diferente. Até para saber qual terreno que eu tenho que comprar? Exatamente. E isso também envolve a apicultura. Então o apicultor, aquele que pretende chegar, a gente está aí há 6 dias do nosso próximo evento gratuito, né, Pedro? Muita gente chegando. O pessoal é interessado pela apicultura. A apicultura é a atividade do agronegócio do momento. Então, para todo mundo que está chegando, é muito importante, assim como o construtor civil, ele busca lá o projeto dele, lá com o engenheiro, lá com o arquiteto que faz ali o desenho da casa, o apicultor ele também tem que buscar isso. Ele não pode fazer a construção da casa de qualquer jeito. Igual a gente vê muitos memes aí na internet, o cara que constrói um andar maior do que o primeiro andar. De baixo, né? É ou não é? Aí você pensa assim, pô, brasileiro tem que ser estudado pela NASA. E tem mesmo, né? E a casa não cai, incrível é isso, né, cara? Exatamente. Vai fazendo puxadinho. Os puxadinhos. O brasileiro é né? cheio de jeitinho e puxadinho. E o que a gente vê de apiário puxadinho, né, Jande? Nossa. É muita coisa. Mas você sabia que sem querer a gente faz puxadinho? A gente faz o tempo todo, até na apicultura. Porque às vezes você chega... Ah, não tem como eu fazer do jeito certo agora? Vai desse jeito aqui. Da próxima vez eu corrijo. Da próxima vez a gente não corrige. Aí vai ficando. Vai ficando um puxadinho, um puxadinho. Exatamente. E isso aí dificulta o projeto. E o apicultor ele precisa entender, e é muito pouco abordado isso nos treinamentos de maneira geral, nem mesmo as nossas instituições principais aí públicas, Sebrae, Emater, Senar, que são as instituições que trabalham ali o produtor rural diretamente de forma gratuita, nem eles mesmos não colocam esses pilares fundamentais para o apicultor. E que são pilares que fazem parte do plano de negócio dele, né? Para ele ter a sustentação do trabalho para poder crescer. E aí é onde a gente tem que abordar, né, Jande? Os pilares. E os pilares? Bom, a gente vai falar dos 3 mais importantes, que é a terra. Já até dei uma começada aqui a falar sobre a terra. O que é importante nessa escolha desse pilar? Terra. Pois é. Qual a importância dela na apicultura? É tudo na apicultura? Terra? Pois é, Jande, a sua pergunta é muito boa. É tudo na apicultura a terra? A terra será que é importante ou a qualidade do que está acima da terra que é o importante? Isso foi até tema da nossa live de quarta de ontem, né? Tem gente que pensa que eu tenho que ter terra. Eu tenho que ter terra, tenho que ter terra. Não, você nem tem que ter terra. O primeiro pilar que o apicultor ele tem que entender é que ele não tem que ter terra. Se ele mora na cidade, e a gente sabe, né, Pedro, que 40% dos nossos alunos não têm terra. Exatamente. A gente já tem esse percentual já de vários treinamentos, de pesquisas, de entrevistas que a gente faz com os alunos, que a gente sabe que o pessoal não tem terra. Então o apicultor tem que ter terra? Não. A pessoa que está aí querendo ingressar na apicultura, ela tem que entender que, primeiro, o sucesso da atividade apícola dela não depende dela ser dona ou dono de um pedaço de terra. Os maiores apicultores do Brasil não têm terra. Você pega o pessoal do apiário Posto do Mel, aqui em Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, aqui divisa do Goiás com Mato Grosso do Sul. Pô, os caras têm 4.000 colmeias. É a maior apicultura, é a maior apicultura migratória que tem da região sudeste e centro-oeste do Brasil. Os caras migram Pantanal, Laranjal em São Paulo, depois pegam as áreas do Cerrado no Goiás e por fim voltam de novo para Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Ou seja, não tem terra nenhuma. Os caras ainda viajam com as abelhas em cima de caminhão e instalam os apiários aonde? Em terra de terceiro. Essa é uma modalidade de apicultura, né? A modalidade de migratória. A gente vai até abordar isso. Exatamente. Cabe um podcast só para isso. E o apicultor não precisa ter terra, Pedro, para isso. Exatamente, né, professor? Então, quando a gente pensa, você imagina, se cada apicultor, ele imaginasse, nossa, eu tenho que comprar uma terra. Gente, terra no Brasil hoje vale ouro. Em qualquer ponto do país, terra hoje vale ouro. Mas a terra que é usada na apicultura é aquela que normalmente não é usada? É aquela que normalmente não é usada e é aquela que normalmente
ela não tem um solo adequado para agricultura, ela não tem um solo adequado para pecuária, mas tem floresta, tem pasto apícola. Se a gente imaginar, se cada apicultor imaginar, eu tenho que ter terra. Quanto que vale um hectare de terra hoje no Goiás, Pedro? Está muito caro, professor. Chuta aí um valor. Está muito caro. Está na faixa de 25, 30 mil o hectare. O hectare. Dependendo da região ruim. Da ruim. Região ruim, a terra porque mais tá barata. boa, você encontra a área aí até 300 mil reais o alqueire. Aí vai ser uns 80 mil, 90 mil hectares. Exatamente. Ou seja, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Um dinheiro que, se você volta esse dinheiro para a apicultura, você implanta um projeto de apicultura com tranquilidade. Sim. Então, o seu investimento, ele não pode ser pautado na compra de terra. Agora, ele tem que ser pautado na hora de você escolher a área. Primeiro, você saber que a área do apiário é uma área que você precisa de 12 por 30 metros. Então, você precisa de um pedacinho de 360 metros quadrados. Até porque quem vai começar não precisa começar com muitas caixas, né? O indicado é que você comece Exatamente. com pouco para saber se você é apto para aquela atividade. E esse número de 12 por 30 dá para você implantar até 100. Pensa bem, até 100 colmeias. Olha. Então, quando a gente até comenta dentro do método de você prever a escolha de uma área de 12 por 30 metros, é a gente pensando que dentro do método Ser Abelha, e a gente vai falar de método hoje, dentro do método Ser Abelha, a gente está cogitando que os nossos alunos alcancem pelo menos quantas colmeias? Pelo menos 100. Pelo menos 100. Mas ele vai começar com aquilo que a gente lembrou, né, gente? Vai começar com um número pequeno, né? 5 a 10, né, Pedro? Professor, a gente tem uma visão de que quantidade é tudo. É verdade. Se eu tiver 100 colmeias, meu sonho, eu já conversei com alguns colegas apicultores, meu sonho é ter 100 colmeias. E eu conheço apicultores que têm 100 colmeias e as minhas 16 colmeias no ano passado produziram mais do que a 100 dele. Entendeu? Então, assim, não é essa a questão. A gente não é o número de colmeias. É um outro pilar. É um outro pilar. Mas uma coisa também que as pessoas têm muito quando fala de apicultura é: eu preciso de flor, mas entende por flor essa flor, até mesmo a flor comercial, essa florzinha, né? A flor de Olambra. A flor de Olambra, toda linda. Um terreno florido, com flores vermelhas, brancas. É isso que a gente usa na apicultura? No Brasil, não. Você usa na Europa. Na Europa usa. Porque você tem uma diferenciação da capacidade da planta de atrair um inseto polinizador pela estrutura morfológica que ela exala para o ambiente. Então, você pega na Europa, por exemplo, a Europa, nós estamos falando de 6 a 8 meses de clima frio. Muito frio. Né? E 6 meses de bar de neve. Exato. Então, aquele período curto da primavera-verão, que dura ali 4 ou 5 meses, a planta ela precisa desenvolver, ela precisa gerar a flor, ela precisa gerar o fruto e o fruto tem que ser viável. Então, ela tem que ter certeza, ela tem que garantir que ela receba a presença e a visita de um agente polinizador. Então, qual que é o meio que a planta usa para poder atrair um inseto polinizador? Exalando beleza, né? Aquela flor maravilhosa, flor grande, de pétalas coloridas, pétalas vermelhas, pétalas amarelas, pétalas laranjas. Azuis. Tem azuis, né? Então, e num volume muito grande. A planta, às vezes, ela não vai gerar muito fruto, mas ela procura apresentar e gerar uma quantidade grande de flores para garantir uma visita do inseto polinizador. E por que isso? Porque o ambiente europeu, como ele é um ambiente mais frio, não faz tanto calor, então a planta ela não exala muito odor. Ela não exala muito cheiro de néctar. E é diferente no Brasil. O Brasil é um país tropical. Até no sul do Brasil, que é uma região de clima temperado, as flores elas são flores de clima tropical. O inverno do sul do Brasil, definitivamente, comparado ao europeu, é calor. Isso. Até a neve que cai no sul do Brasil, né? É uma neve quente. Exatamente. A gente não vai tem pegar a esses neve extremos. lá na Escócia, não é? Lá o pau quebra, né, Pedro? É difícil, né, professor? Lá o bicho pega. Eu não tenho nem ideia do que é isso, professor. Rapaz, eu não conheço neve. Eu tô falando de neve e não conheço neve. Eu passei muito frio ali em Gramado esses dias para trás e eu ainda não tô preparado para... Nem era frio. Nem era frio, né, professor? Pedrão foi passear junto com a gente lá em Gramado, né, gente? Lugar maravilhoso, né? Lindo, lindo. Paraíso, não é? É cinematográfico. Assim. Eu imagino. É a Europa no Brasil, né? Exatamente. Professor, e mudando um pouquinho, tá? A gente está falando de países frios, o clima... como é que ele chama lá? Clima... Temperado, né? Vamos falar do nosso semiárido, porque a gente esteve em 2020 ou 2021
Foi 2020. Foi em 2020. outubro de 2020, nós tivemos lá em Euclides da Cunha, tá? Lá no povoado de Aribicé, Ó. sertãozão da Bahia, né? Um grande Exatamente. abraço pro pessoal aí da Bahia. Inclusive, professor, eu não me esqueço de ter visto o sertão baiano colorido, De flores. a coisa mais linda, parecendo um tapete colorido. Mas detalhe das Impressionante. flores, qual era o tamanho das flores? Pequeníssimas. Miudinhas. Flores pequenas, a maioria delas brancas. A maioria delas brancas. Elas não têm necessidade. E isso é uma característica não é só do semiárido não, viu, Pedro? Até aqui do nosso cerrado também é assim. A gente pega algumas flores coloridas, mas a maioria delas são brancas. Assim como no sudeste brasileiro, no próprio sul do Brasil. Então você tem flores pequenas e brancas, diferente da Europa, que tem que soltar flores grandes e coloridas. Mas por quê? Porque o clima é tão favorável no semiárido, então, né, Pedro? Lá no Nordeste. A gente que teve ali em Euclides da Cunha, eu tive a oportunidade de estar em Alagoas, lá em Piranhas, no sertão, lá na região ali de Piranhas, onde teve aquela gravação daquela novela da Globo, que o artista morreu lá, no Rio. De São Francisco, No Rio né? São Francisco. Eu tive aplicando treinamento de apicultura lá. Tive a oportunidade de estar no Ceará, no sertão do Ceará, vendo também toda aquela pujança da apicultura cearense. Então são flores pequenas e miúdas e muito cheirosas. O Brasil tem essa... Então o clima é Maravilha. tão favorável para a planta que a planta ela não precisa constituir morfologicamente uma estrutura grande. Isso também gera o quê? Gera economia de energia para a planta. Porque se a planta não tem necessidade de criar uma estrutura morfológica grande, então ela não precisa produzir o quê? Muita estrutura de celulose para aquela planta crescer. Com flores miudinhas, pequenininhas, ela faz aquilo que é o mais fácil. Usar o calor do ambiente para exalar o que ela tem de mais bonito e cheiroso, que é o cheiro do néctar. Então o cheiro do néctar atrai quem? Atrai o inseto polinizador. Então isso é grandioso. E isso traz para a gente o quê? Até dentro do tema da terra, que é um dos pilares principais, Sim. que o apicultor ele não tem que ter foco que a terra seja boa, ou que a terra seja ruim, ou que a terra seja uma terra limpa, ou que seja uma terra cheia de pedra. Ela tem que ser uma terra que tem o cultivo do maior agricultor do universo, que é quem? Que é Deus Pai Todo-Poderoso. né, professor? Ele tem que ter o pasto apícola. Ele tem que ter o pasto apícola. E quem é que cria o pasto apícola? É Deus. Deus. É o maior biólogo que existe no universo, é o maior físico que existe no universo, é o maior químico que existe no universo e que consegue, no amor que ele tem pela vida no universo, gerar toda essa beleza que é a natureza do Brasil. Assim, a gente também, é claro que existe a possibilidade de ter esse pasto apícola em monoculturas também. Sim, monoculturas também. De frutas, de eucalipto, de laranja, né? limão. Eu tive a Nossa. oportunidade em Catanduva, São Paulo, aplicando um treinamento lá dentro da usina em Catanduva, hein, Pedro? Usina de cana lá. Usina de cana, professor? Usina de cana, com apicultores da região, a gente colocando apicultor e usineiro de cana para conversar. Porque ali a briga era bruta por conta de veneno. Rapaz, era um risca-faca, meu amigo. É isso que eu ia falar. O pessoal arrancava a faca, riscava a faca assim no chão assim para poder, Tinha ó. que ir de escudo. Rapaz, o treino era bruto, rapaz. A briga foi bruta ali, hein? Professor, tem muito detalhe que eu quero trazer com relação a essa questão da terra, mas a gente vai deixar ele para o próximo. Vamos sim, rapaz. Eu quero primeiro saber o seguinte, Jande, você falou do segundo. Qual que é o segundo ponto? O segundo pilar nosso, gente. Claro, o segundo pilar são as... Não, mas para mim, ele está em segundo, mas é o principal também, né? É. São as abelhas. São as abelhas. São as abelhas. As abelhas é o segundo pilar que o apicultor tem que ter. Depois da terra, da escolha do local do apiário, da escolha da área do pasto apícola, ele tem que habitar aquele local com abelha. E ele vai colocar qualquer abelha. O método CIA da abelha, e mais uma vez vou falar de método. Essa próxima semana nós vamos falar muito de método, Pedro. A gente sente que o pessoal está achando que a apicultura é feita de maneira geral, de qualquer jeito, e é método. É o terceiro pilar. O terceiro pilar nós vamos chegar nele daqui a pouco. E também a escolha do tipo da abelha que a gente vai trabalhar também é método. Também é método. O método CIA da abelha, ele foi alicerçado no quê? Ele foi alicerçado no trabalho com a Apis mellifera, com a abelha Apis mellifera africanizada. A Apis mellifera africanizada, a primeira coisa que você que está nos acompanhando no nosso pó de mel, você tem que lembrar, é que a Apis mellifera africanizada ela é uma abelha com ferrão.
Essa é a primeira coisa que as pessoas têm que entender. O que eu estou recebendo de mensagem de novos alunos para o nosso treinamento da semana que vem. O seu treinamento vai abordar a abelha sem ferrão? Seu treinamento vai falar de abelha sem ferrão? Porque aqui eu não estou querendo mexer com a abelha brava, não. Eu estou querendo mexer com a abelha sem ferrão e fazer superprodução de mel na abelha sem ferrão. A abelha sem ferrão é uma abelha importantíssima, gente. A abelha é muito importante no bioma, no processo de polinização, no processo de manutenção dos ecossistemas, daquele nicho ecológico que ela ocupa. Ela é de essencial importância para a manutenção da vida como um todo. Sim. É um ser polinizador que tem uma força de polinização que se iguala à abelha com ferrão, no quesito polinização, ou seja, visita uma flor e carregar o pólen de uma flor até outra flor, garantindo, né, a transferência do gameta masculino de uma flor para outra. Mas no que tange a produção, Pedro, da mel? Professor, o mel da abelha sem ferrão, eu particularmente acho mais saboroso até do que o mel da apis. É verdade. Eu acho mais saboroso. Tem alguns que são mesmo fantásticos, tá? Mas dá muito pouco. É muito pouco. Existe sim, inclusive outros especialistas que ensinam a produção das meliponas, né? Da SF, da abelha sem ferrão, sim. Até digamos assim, uma superprodução. Mas o que é uma superprodução de uma jataí? Meio litro de mel? Olha, e meio litro em uma área que esteja de floresta. Em uma área que seja de floresta. Porque na cidade, eu sei de muita gente que cria jataí na cidade, eu lembro de ter visto uma única vez em Belo Horizonte com o Másio Magalhães lá em Belo Horizonte. Ele tinha um meliponário no fundo da casa de apicultura dele. Ele tinha uma casa de apicultura lá que chamava Apis Indígenas, lá em Belo Horizonte. E ele tinha 25 colônias de abelha sem ferrão, tiúba, ele tinha mandaguari, ele tinha várias espécies. Então a gente ficou encantado uma vez, uma colheita de mel que ele fez que deu meio litro na cidade. Foi a única vez que eu vi enxame dar mais do que 100 ml, porque na cidade o máximo que eu vi foi 100. Na floresta eu cheguei a ver um enxame com 1,5 litro. Hiperprodução, essa não é nem super, é hiper. De abelha porque jataí. Superprodução é meio litro, 1 litro. De abelha jataí. De jataí. No ano. Não é nem por mês e nem por dia, no ano. O enxame produzir meio litro é muito pouco, né, Jande? Então, assim, a abelha sem ferrão realmente ela tem essa importância que você já mencionou para o sistema todo, sim, até produtivo, de polinização, e até mesmo na cidade, ou então em horta, área agrícola, mas para produção de mel, para geração de renda, Vamos ser mais específico. Seu João está ali na fazenda, ele tem um cantinho de terra dele e ele está querendo uma renda a mais para a propriedade dele. Sim. É mais fácil ele conseguir essa renda com a abelha sem ferrão ou com a abelha apis? Sem dúvida com a abelha com ferrão. Então o método CIA da abelha pauta nesse ponto que o Pedro colocou. A abelha que vai te dar superprodução de mel é a abelha sem ferrão? Não. Não existe superprodução na abelha sem ferrão. A abelha sem ferrão é como a gente bem colocou, é meio litro a 1 litro por ano e olhe lá. Não passa disso. Isso é a superprodução da abelha sem ferrão. E outra coisa, a abelha com ferrão é a abelha que vai te dar 40, 50, 60, 80, 100 quilos ou até mais. A abelha com ferrão ela é eficiente na polinização igual a sem ferrão. Mas a superprodução de mel dela é muito, muito grande. É incomparável com a abelha sem ferrão. Mudando esse exemplo, um indivíduo que deseja investir na apicultura, ele quer, nesse caso não é só uma complementação de renda, ele quer investir pesado na apicultura, tá? Ele tem condições financeiras para isso, ele consegue fazer um negócio apícola rentável com a SF? Ele em consegue, grande escala? Não, em grande escala não, porque ele tem até limite do número de colônias que ele pode colocar na propriedade dele. O cara não pode chegar. Normas para a criação da abelha, né? Inclusive, a gente tomou muita porrada em alguns podcasts aí atrás, Jande, porque o pessoal estava dizendo que a gente estava falando coisa que a gente não tinha conhecimento da legislação de abelha sem ferrão. Que a gente tinha que estudar mais, sabe, Pedro? Só que o pessoal esquece que não é você estudar só a legislação de abelha sem ferrão. Você tem que estudar também a legislação que envolve animais da fauna e flora brasileira. Sim. Então, não, mas eu posso sim vender a minha colmeia de abelha sem ferrão no Mercado Livre. Você não pode vender a abelha sem ferrão no Mercado Livre.
Pode, mas você está cometendo Você está cometendo um crime. Crime ambiental. Poder Por quê? pode. Porque se você pode vender uma colônia de abelha sem ferrão no Mercado Livre, então você pode vender também o espécime do macaco do... Como é que chama? Do mico-leão dourado? Ou da arara azul do Pantanal? E você pode? Tem alguém oferecendo arara azul do Pantanal no Mercado Livre? Então, não encaixa a coisa. A abelha com ferrão é uma abelha exótica. Ainda tem uma vantagem em relação à abelha sem ferrão, porque ela é uma abelha que ela não tem jurisdição por parte do IBAMA. O IBAMA, ele cuida do animal nativo, ele cuida das abelhas sem ferrão, que são nativas do continente americano. A abelha exótica, a abelha sem ferrão, ela é uma abelha que não é originária da América. Ela vem de outras partes do mundo. Então ela é uma abelha que foi introduzida no Brasil, assim como dezenas de outros animais, né, Pedro? Dezenas de outros animais. O boi Nelore também foi assim? Inclusive, professor, deixa eu até ver o nome do amigo aqui. O Silvio Reis, ele é aluno nosso, ele me mandou aqui, agora há pouco, chegou quentinho aqui, ó. Opa. Inclusive o Silvio vai estar no nosso congresso, tá? Eu acho que é o Silvio que teve hoje. Pergunta se é o Silvio que teve hoje de manhã lá na CIA. É o Silvio, acho que é do Espírito Santo, salvo engano. Santo? É, salvo teve engano. o Silvio hoje de manhã lá na CIA, falou que vai estar no congresso. Não, esse aqui é de São Paulo ou Espírito Santo, eu não me recordo de onde ele é. Ele me mandou aqui uma reportagem da Globo, o biólogo descobre rede nacional de tráfico de abelhas com valores que chegam a R$5.000. Pensa. Cada colmeia. E o que é isso? Isso aí são meliponicultores que por desconhecimento, e aí sim é desconhecimento, estão aí praticando venda das colônias sem ter nenhum tipo de registro. Quando o meliponicultor, mesmo aquele que é pequenininho, que tem menos de 49 colmeias, porque até 49 no seu meliponário você não precisa registrar seu meliponário. Você registra 50 ou mais. Sim. Até 49, até aquele pequenininho, que porventura queira multiplicar enxames para venda, aí ele tem que fazer o processo de registro no IBAMA também. Ah, mas a portaria específica da abelha sem ferrão não fala sobre isso. A portaria específica não, mas a lei ambiental que trata de animais da fauna e da flora fala. Então o meliponicultor tem que estar atento nisso. Por isso que o método CIA da abelha prevê o quê, Pedro? O trabalho com a abelha com ferrão. Professor, abelha com ferrão. Quando a gente fala abelha com ferrão, tem muita gente que desanima porque ela ferrou. Porque é um animal que ataca, ela é ferrosa. venenosa. Ela não é, gente? Ela tem muita gente alérgica. Antes disso, eu queria também deixar bem frisado, quando a pessoa pergunta assim, eu quero criar abelha sem ferrão porque eu quero ter aqui no meu quintal. Eu posso colocar uma colmeia de apis no meu quintal? De apis não dá para colocar no quintal, porque a abelha apis é no campo. É só no rural. Exatamente pelas questões de segurança. E aí cai no ponto, mas a abelha com ferrão vai me ferroar, vai me atacar, vai atacar os outros, porque passou no Fantástico que a abelha está atacando. A abelha a vida inteira atacou. A abelha não começou a atacar esse ano, no ano passado. Não atacou, ela se defendeu. Ela se defendeu. A abelha é um animal que ela está presente no ambiente, ela está migrando o tempo todo. A destruição dos ecossistemas, das florestas, desmatamento, está trazendo a abelha para a cidade. Agora, a abelha que você vai criar lá dentro do seu apiário, naquela escolha que você fez da terra, que é o primeiro pilar que a gente levantou hoje, aquela abelha que você vai trabalhar, que é a abelha com ferrão, você vai utilizar o quê? De conhecimento e segurança. Não é criar igual os antigos criavam. Vamos ali estourar um cupim, estourar uma cachopa de abelha no cupim, para poder espremer o mel, vamos lá 3 horas da manhã. E espreme o mel e mata a abelha. Não é isso. Isso aí é extrativista, já até falamos disso também, né, gente? Em lives aí anteriores nós, em podcasts nós anteriores. Eu arrisco a dizer até que é predador, viu? Um cara que... é predador, ele é predador. Então a abelha que a gente vai trabalhar, a gente vai buscar o quê? Conhecimento. O que é a abelha com ferrão? Não se busca conhecimento para abelha sem ferrão. Você não vai criar abelha sem ferrão de qualquer jeito, você vai buscar conhecimento. Abelha com ferrão é a mesma coisa. Mesma coisa. Você vai buscar conhecimento e vai usar o material de segurança da mesma maneira que você usaria em outras atividades. A pessoa que vai trabalhar, por exemplo, com salto em avião. Saltar de paraquedas. O cara sobe ali 32 mil pés. Não é 10 mil pés, não. 32 mil, hein, cara? Ele ainda coloca até uma máscara de oxigênio, porque a 32 mil quase não tem oxigênio, né? O cara vai saltar 32 mil pés. Ele vai levar um tempo de quase 20 minutos para cair no solo. Pensa bem. 20 minutos caindo. Nossa. 20 minutos. Eu já tive vontade agora. Aí a pessoa, meu Deus do céu, esse cara é maluco. Não, ele não é maluco. Ele tem conhecimento. Ele tem conhecimento e usa equipamento de
Segurança. Espera-se que tenha treinamento. Exato, é o conhecimento. É o conhecimento que ele busca, é o treinamento. A mesma coisa é a apicultura. E a gente não precisa radicalizar não, professor. Vamos um exemplo? A pessoa que trabalha numa marcenaria, que vai utilizar a serra, né? Aquela serra de bancada, furadeira, né? Parafusadeira, lixadeira, se ele não utilizar a máscara de proteção, os óculos e o tapa-ouvido, né? o protetor auricular, ele vai ficar surdo, ele vai ter problema pulmonar, ou ele pode perder um olho com uma farpa daquela. E se ele não tiver o conhecimento ainda de manipular a madeira junto à serra? Exatamente. A maneira como ele vai empurrar a madeira, a maneira como ele vai deslocar as tábuas, se ele perde um dedo. Então, todo mundo que vai realizar uma atividade, obrigatoriamente, ela tem que buscar esse conhecimento. E é esse conhecimento que torna a atividade segura. Exatamente. E A abelha é um trabalho 100% seguro. E é esse conhecimento que constitui o terceiro pilar que a gente vai falar hoje, que é método. Mas tem um ponto ainda, gente, que eu queria ressaltar sobre a questão da abelha, Pedro, se você me permitir, Jane. Claro. O ponto que eu queria ressaltar ainda é que a gente trabalha com a abelha com ferrão. Só que o Brasil, especificamente, ele tem uma característica da abelha com ferrão dele, que ela é uma abelha rústica. Claro, claro. O que é uma abelha? Por que ela é chamada de abelha rústica? É vira-lata, professor. Ela é uma vira-lata, porque ela é uma abelha que ela sim, ela é uma apis mellifera, como a abelha europeia, como a abelha africana, ela é uma abelha europeia. Asiática. Perdão, ela é uma abelha com ferrão. Com ferrão. Ela é uma apis mellifera. Só que ela difere na subespécie. Porque a subespécie dela, ela é uma mistura de quem? Da abelha europeia pura com a abelha africana pura. Nenhum outro lugar do mundo tem essa mistura de abelha. Em 1956, quando houve a introdução da abelha africana no Brasil, pelo professor Warwick Kerr, lá na Unesp de Rio Claro, em São Paulo, a entrada dessa abelha africana provocou a maior mudança na genética da abelha apis mellifera presente no Brasil. Porque elas são abelhas de raças diferentes, mas que são da mesma espécie. Então elas são capazes de cruzar entre si e gerar um descendente fértil. E gerando um descendente fértil, surgiu então uma abelha que ela não tem uma raça definida. A turma, se buscar inclusive na literatura, vai encontrar muita coisa escrita assim, Apis mellifera SRD. Sem raça definida. Sem raça definida. Igual ela não é nem europeia nem africana. Igual o cachorro vira-lata. Essa é a definição do cachorro vira-lata. Não, eu não gosto Mas disso. essa abelha no início, ela teve um problema muito grande, que ela era agressiva, uma abelha defensiva. O pessoal estava acostumado a criar abelha europeia pura, mansinha, produzindo pouquinho, mixaria. Mas mansinha. Criava no fundo do quintal, né? criança. Manipular, tirar mel. De repente, chegou a africana, fez o cruzamento com aquela europeia e surgiu um híbrido africanizado, um híbrido europeu africanizado. Bravo. Qual era a ordem, professor? Se achasse o enxame daquele? Era enfiar fogo. Você pega a literatura de revistas, revista Apicultura do Brasil. Eu tenho exemplares guardados dessa época. Não que eu seja dessa época. Eu sou nascido em 75, isso foi anterior ao meu nascimento. Mas de revistas que eu ganhei de apicultores daquela época, onde a ordem era, se você encontrar um enxame de característica africana, mata. Queima. Mata, enfia fogo, queima. A ordem era essa. Tratado igual maribondo. Exato, tratado igual marimbondo. Então, quando chegou os anos de pesquisadores, não foram dezenas, foram centenas, que decidiram estudar com profundidade a apicultura e estudar a nossa abelha africanizada, descobriram ali uma abelha que tinha diferenciais gigantescos em relação ao resto do mundo. O processo de hibridação dela gerou uma espécie sem raça definida, altamente produtiva para superprodução de mel. Sim. Uma abelha defensiva, sim, mas com comportamento higiênico contra a doença, contra a patologia sem igual. Então é uma abelha limpa. Isso deu condições ao Brasil hoje de se colocar como o maior produtor de mel orgânico do mundo. O mel mais limpo do mundo é o mel do Brasil. Nada se iguala. Você chega aqui na Argentina, que são nossos vizinhos, que produzem mais mel que o Brasil, mas produz mel convencional, com resíduo de antibiótico, com resíduo de acaricida. Eles têm que aplicar remédio nas colmeias, gente. As nossas abelhas, então, são mais resistentes às doenças São e, resistentes portanto, às não doenças. precisa de medicamento. Não precisa. E também expulsam os parasitas, né? Expulsam os parasitas. Falando em expulsar parasita, esse final de semana eu e a Jande fizemos o transporte das nossas caixas iscas que estavam espalhadas no pasto
E também lá do nosso apiário antigo para o apiário novo. Nós mudamos o apiário de lugar. E em nenhuma dessas caixas nós observamos uma colmeia fazendo um limpa, tirando abelhas invasoras, uma abelha preta, que eu creio até ser uma uruçu negra, muito bonita a abelha, maior um pouco que a apis, e ela, além de dar um pau na uruçu, na abelha que tentou invadir, ainda arrastava para fora. É interessante quando a gente começa a conhecer realmente a apicultura, o sistema das colmeias. A gente chegou perto da caixa, eu falei assim, olha, a abelha está voando de um jeito diferente. A gente estava longe ainda, mas dava para ver o voo da abelha. Eu falei, está voando diferente. Aquela abelha ali não está normal. Aí a gente foi chegando mais perto e falei, opa, tem outra abelha atacando a nossa colmeia. Mas olha bem. Assim, de longe você já consegue... Você também sentiu isso? A gente consegue sentir de longe já o clima que está. A abelha me conhece, eu conheço a abelha? Não, você entende qual é o movimento. O voo é diferente. Eu falei, gente, o voo está diferente. Quando você pega colmeias, por exemplo, na Argentina, a coisa mais comum é você ver a varroa destructor multiplicando na colmeia, que são aqueles ácaros que multiplicam na colmeia os milhares. Para cada abelha você encontra 3 ácaros de varroa. Recentemente eu vi um vídeo de uma apicultora da Argentina chorando perto de uma colmeia dela. Quando ela abriu, pura varroa. Eu falei assim, gente, que absurdo o negócio desse. Ela ia ter que entrar com medicamento ou com alguma coisa para ver se salvava o que tinha. Apicultor do Brasil acha que colmeias do Brasil tem varroa. Colmeia do Brasil tem varroa. Eu já vi varroa. Todas as colmeias do Brasil tem varroa. Você encontra ali 5, 6, 8, 10 abelhas com varroa. Você encontra ali casulos de larva de zangão, que você encontra 1, 2, 3, 5, 10 larvas de zangão, às vezes, no casulo ali das varroas. Mas você não vê a varroa multiplicando na colmeia para gerar um volume de varroas que você não tenha controle. Uma infestação, né? Uma infestação pesada. E é a diferença de presença e infestação. As colmeias africanizadas no Brasil têm presença de varroa, infestação não. O apicultor brasileiro não sabe o que é infestação, e infestação, gente, é o que você falou. Cada abelha, você tem pelo menos 3 ácaros de varroa. Uma colmeia de 20 mil abelhas tem 60 mil varroas. É triste, é triste. Uma colmeia de 10 mil abelhas tem 20 mil varroas, proporção de 2 para 1, proporção de 3 para 1, 4 para 1. Uma infestação máxima febril chega a dar 5 para 1. Nossa, aí, qual que é o meio que você tem? No caso de uma abelha onde não tenha tanta resistividade e capacidade de expulsar a varroa, qual que é a solução que você tem para salvar a colônia? Acaricida. Acaricida. Retira, expulsa, mata? Mata. Mata a abelha? Não, mata o ácaro. A abelha não mata, mas gera resíduo do acaricida no mel. Contamina o mel. Contamina o mel. Então não é um problema isso. Quem está ouvindo vai falar assim, já vai ficar, meu Deus, eu tenho que me preocupar com isso, é tanta coisa, eu estou entrando na apicultura agora. Gente... A apicultura no Brasil tem essa preocupação? Nenhum problema. Eu preciso comprar... Custo de 1 quilo de mel no Brasil... Custo de medicamento de 1 quilo de mel no Brasil, R$0. Zero. Custo de medicamento de 1 quilo de mel na Argentina, 40% do custo é remédio. 40% do custo de 1 quilo de mel na Argentina é medicamento. Se não colocar remédio, a abelha não consegue crescer e não consegue produzir mel. Veneno então também, você né? tem resíduos ali de nitrofurano, que é um antibiótico. Você tem resíduos de clorafenicol, que é um antibiótico. Você tem resíduos de acaricidas, que são as terramicinas, que você aplica na colmeia, que deixa residual também, e deixa em quantidades muito grandes. Então o mel, ele não é classificado como mel orgânico. Não é um mel limpo. Ele tem resíduo. A Argentina consegue vender? Consegue. Porque o Brasil também não dá conta de suprir o mundo com mel orgânico. Quem dera. Todo mundo, o mundo inteiro, China, Austrália, Índia, África do Sul, Canadá, Estados Unidos, Argentina, todos os grandes países do mundo que produzem mel com resíduo de medicamentos. O Brasil é o único país que não produz. Nossas abelhas são limpas. Fica a dica para quem está pensando em começar. Começa. Porque a gente tem essa vantagem, né? Que não, é uma preocupação a menos. É o segundo pilar, né, Jande? A abelha é o segundo pilar. Mas tem um terceiro, né, Jande? O terceiro, precisamos estipular um método. E eu tenho aqui a definição de método. Método é o processo organizado
lógico, sistemático de instrução e investigação. É uma coisa que foi inventada ontem? Método sempre houve, né? Tudo que existe na face da Terra sempre existiu através de método. Se a gente imaginar ali os egípcios construindo as pirâmides do Egito, alguém fez método para eles. Ou alguém deles estudaram muito bem aquilo de levantar pedras gigantescas, sem ter nenhum tipo de equipamento, para poder ir levantando aquelas pedras e amarrando as pedras de forma perfeita. Alguém fez aquele projeto para eles, e o projeto nasceu a partir de um método. Demanda de organização. Demanda de organização e método, estudo, conhecimento. E tempo, né? O conhecimento, ele é alicerçado a partir de método. O apicultor, ele ainda tem uma dificuldade muito grande, de separar conhecimento geral de método. Conhecimento geral é aquilo que se fala que você pode fazer com a abelha. Você pegar um enxame de abelha, você coloca dentro de uma cabaça, não é o conhecimento geral? Exato. Não é o que veio culturalmente enraizado no brasileiro? Não, a gente pega uma abelha, coloca dentro de uma cabaça ou coloca dentro de um balaio comprado em feira, esfrega uma erva cedreira, o enxame vai entrar, ele vai construir os favos. Quando chegar ao final de agosto, setembro, a gente enfia fogo naquela abelha, tira o mel e produzir o mel. Esse é o conhecimento geral. Ele não é alicerçado em método. Ele não é alicerçado em um objetivo de você dar um conforto para aquele animal, ele produzir aquilo que ele tem de mais rico e você ter um produto de qualidade na mão. É um processo de extrativismo. O Brasil, ele acha que criar a abelha dessa maneira é apicultura. Isso não é apicultura. Isso é extrativismo. É você ter um conhecimento geral que vem da cultura brasileira de criar abelha de qualquer jeito, né, Pedro? Vamos lá. Da mesma forma, então eu posso entender que da mesma forma que o ser humano aprendeu a cultivar a terra, plantando lá 2, 3 sementes, e evoluiu através de métodos e tecnologias para hoje ter essa superprodução que a gente tem de soja, de milho, de cana-de-açúcar, de café, de arroz. A apicultura também evoluiu nesse ponto com o método? A apicultura, ela vem evoluindo desde os anos 80. Os métodos de produção de mel, eles vêm evoluindo desde os anos 80. Os anos 50 foi da introdução da abelha africana no Brasil. Antes da abelha africana havia apicultura? Havia criação de abelha em balaio, igual eu falei aqui. O mel não era tão 80% do território brasileiro comercial. Não era, até era. Ele era alvo de venda comercial. Mas a forma de produção e a forma de extração era artesanal. Ela era artesanal, ela era nômade. Eu acho que é o nome até mais correto. Porque hoje o artesanal, até o artesanal é feito com qualidade hoje. Sim, é verdade. Era feito de uma forma nômade. Havia apicultura profissional, então, no Brasil, antes da abelha africana? Havia, no sul do Brasil. Até falamos na semana passada, lá do Emílio Schenck, que desenvolveu uma apicultura altamente tecnificada no sul do Brasil. Mas o restante do Brasil não aderiu a isso. O Brasil, ele aderiu a isso nos anos 70 e 80, principalmente. Através das pesquisas que desmistificaram a ideia da abelha africanizada como um animal que não serve. Então a apicultura tecnificada no Brasil nasceu dos anos 80 para cá. E ela nasceu como? Através de métodos de trabalho e produção. A primeira coisa que foi alicerçada em termos de método no Brasil é você usar material de segurança, porque não se usava, e você usar colmeia racional, que é a colmeia Langstroth, que hoje inclusive é até normatizada pelo Inmetro, é a colmeia oficial adotada inclusive pelo Ministério da Agricultura como a colmeia para se trabalhar no Brasil para apicultura. Teve que padronizar. Então esses foram os 2 primeiros pontos do método. Entendi. Depois foi um entendimento para poder fazer um mínimo de produção nela, porque também não se sabia como fazer superprodução. Não se sabia como fazer. O pessoal colocava a abelha dentro da colmeia e tirava uma mixaria de 5 quilinhos, 6 quilinhos, 10 quilinhos. Mas do final dos anos 90, os primeiros 10 anos dos anos 2000 e principalmente esses últimos 10 anos da segunda década aí do nosso século 21, a gente tem aí o quê? A gente tem aí o alicerce da metodologia para superprodução de mel. A superprodução de mel, ela é a base do método Ciera Abelha. O método Ciera Abelha, ele é alicerçado em cima da apicultura tradicional, da apicultura geral? Não. O alicerce é. Sim, o alicerce. A base dele, A base é.
Mas seja, a construção do trabalho para você fazer a superprodução de mel, a ampla maioria, inclusive dos instrutores, sequer tem conhecimento. Ou seja, criar abelha, todo mundo segue aquele sistema racional que foi desenvolvido com o passar dos anos, de tirar a abelha da natureza, colocar dentro de uma caixa, extrair o mel e manter aquele enxame vivo. Exatamente. Isso é a base da apicultura que nós temos hoje. Aí entra a situação. A cia da abelha possui o seu método específico para poder sair dessa mini produção e ir para a superprodução de mel. Então é um método que ele torna mais racional a apicultura e mostra o resultado. Ele transforma a apicultura de uma forma racional e tecnificada. Porque você virar e falar assim, não, você vai fazer a superprodução de mel assim, faz assim, assado, assim, assado. Isso também não é método. Método, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser, primeiro, baseado no método científico. Sim. Ou seja, ele tem que ser algo de ciência, de estudo. Você tem uma hipótese. Qual que é a hipótese? Superprodução de mel. Não é produzir 15 quilos. Qual que é a hipótese? Eu posso atingir 60, 80, 90, 100 quilos. Isso foi a hipótese que nós levantamos lá nos anos 90. Então tá bom. Então se a gente pode chegar nisso, o que a gente pode fazer, trabalhar para poder chegar nessa superprodução? E ali a gente, nos primeiros anos, nós começamos a adotar toda essa sistemática daquilo que a gente poderia adotar para chegar. Chegamos? Chegamos. Mas para mim ainda transformar em método, não basta eu chegar em 1 ano. Eu tenho que chegar em no mínimo 5. Tem que reproduzir, né? Eu tenho que repetir. Por quê? Porque você tem as variáveis da natureza. Às vezes eu atingi a superprodução num ano que teve super safra. Que a natureza deu uma abundância de néctar violento, você fez superprodução. E no ano que der baixa de produção, você tem que fazer superprodução também. E no ano que der quebra de safra? E no ano que tem quebra de safra? Geada, falta de chuva, excesso de chuva. No ano passado nós tivemos um aluno nosso no sul do Brasil, Lúcio Reck, que em meio à maior seca dos últimos 20 anos no sul do Brasil, ele fez superprodução de mel. 50 quilos. Mas por quê? Pegou o método cia da abelha e replicou o método, seguiu a risca. Eu tenho uma curiosidade assim, pessoal. Durante essa construção do método da cia da abelha, que eu particularmente acho fantástico, houve acertos e erros? Porque a partir do momento que você trabalha método científico com o objetivo de tentar provar aquela hipótese, dentro da busca da prova daquela hipótese, de transformar a hipótese em método, você tem que patinar em erro. Não tem como não patinar em erro. Você erra uma vez, aí você vai avaliar por que você errou. Opa, falhei nisso, então eu tenho que acertar nesse outro ponto. E ali a gente começou a desenhar e escrever todo aquele método científico para poder pegar aquela hipótese e transformar em método. Quando você usa o termo método do ponto de vista científico, você está dizendo o quê? Aquela hipótese foi provada, testada, retestada de novo, sobre diferentes condições ambientais e você conseguiu repetir aquele resultado em todas as condições. Exatamente. Ou seja, é algo infalível. Exatamente o que eu queria ouvir. Não tem como não alcançar. O método criador de abelha, Pedro, criador de abelha tem um monte no Brasil. Treinamentos de apicultura tem vários no Brasil. Que ensinam como criar abelha. Que ensinam como criar abelha. Alguns até com alguns métodos. Não tão eficientes a ponto de chegar na superprodução de mel. Mas o método para você atingir a superprodução de mel, para você atingir indo além ainda, o método seguinte que nós desenvolvemos do superfaturamento. Você ganhar dinheiro com a abelha. Superprodução de mel e superfaturamento com apicultura é somente hoje a cia da abelha. Ninguém vai encontrar isso em literaturas diversas. Ninguém vai encontrar isso detalhado em livros e mais livros. Porque os livros e mais livros, eles vão ensinar a apicultura geral, o alicerce. Mas a construção do modelo da superprodução de mel é algo novo no Brasil. Professor, é tão novo, mas tão novo, que eu vejo a cia da abelha levar tanta pancada nos outros grupos de apicultores. O tempo todo, todos os dias. Quando a gente fala que uma colmeia aqui no Centro-Oeste pode dar 60 quilos de mel,
ou que uma colmeia no Nordeste pode dar 90, 100 quilos de mel, ou que uma colmeia no Sul pode dar 50 quilos de mel, 60 quilos de mel. Rapaz, você toma porrada o tempo todo. Isso o tempo todo. Nada mais é do que ignorância, né, professor? Ignorância, falta de conhecimento. Falta de conhecimento. A pessoa está ali já trabalhando há 5, 10, 15, 20 anos. Quantos treinamentos de apicultura eu vi? De Senar, de Emater? Não, o colmeia de abelha produz no máximo 2 melgueiras. 2 melgueiras. Vi em Minas, sou de Minas Gerais. Não vou citar nome de instrutor não, que aí também fica ruim. Vi em Minas Gerais. Instituições clássicas aí, que dão aí treinamentos gratuitos aí para os produtores rurais. Não, a abelha é 1, 2 melgueiras. Você vai tirar o mel, você espreme o mel, não é centrifugar não. Não estou falando que hoje é assim não, gente. Até esses treinamentos também evoluíram, e precisavam evoluir, pelo amor de Deus. Sim. É inadmitível um Senar ensinar a espremer mel, mas já ensinou no passado. Então esses métodos também evoluíram. Agora, são métodos que eles não saíram do quê? Do conhecimento geral que foi levantado da apicultura. Então, quando você fala de uma colmeia chegar a 90 quilos de mel, o povo despiroca. Salta do cavalo e sai dando porrada. Que é impossível isso, que não sei o quê, que vocês estão vendendo ilusão, que isso não existe. 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 E o método de superprodução de mel é algo, então, que só a cia da abelha fez? Não. Nós tivemos aí uma safra, eu falo para vocês que não chegou a 5 o número de apicultores no Brasil que estudaram superprodução de mel no Brasil, o Pedro. Eu vou citar, além da gente, teve outros? Teve. Fala para mim, professor. Cia da abelha não é a única, não. A cia da abelha é a toda poderosa, não. Vou falar um nome aqui que muita gente respeita dentro da apicultura, Robson Hadi. Ele também faz superprodução. Robson Hadi, ele faz superprodução de mel e ensina superprodução de mel. Gustavo Bijos ensina superprodução de mel. Adriano Adams ensina superprodução de mel. Luiz Sosnovski em Santa Catarina ensina superprodução de mel. Safras de apicultores, pesquisadores não, apicultores, que lá nos anos 80 viram todo aquele conhecimento geral e falaram assim, puxa vida, mas a gente não pode alcançar mais? Por que a Austrália alcança 120 quilos de mel? Isso não é pergunta que a gente faz agora, não. A gente fez essas perguntas lá nos anos 80. Por que a Austrália faz 120 quilos de mel? Por que os Estados Unidos fazem 60 quilos de mel? Por que a China faz 40 quilos de mel? Pô, nós estamos falando de países que ou estão sofrendo com deserto ou passam 6 meses debaixo de neve. Por que o Canadá faz 90 quilos de mel, passa 7 meses debaixo de neve? E em 5 meses de primavera, verão, faz 90 quilos de mel por colmeia. E o Brasil faz 15 quilos de mel. E aí a gente toma a porrada do apicultor brasileiro? Então o apicultor, ele tem que entender que o terceiro pilar dele é ele entender que ele precisa buscar conhecimento. Quando a gente fala que ele tem que alicerçar em método está trabalhando com conhecimento. Sim. São palavras que são o quê? Elas são sinônimas. Se ele não buscar o conhecimento, se ele não buscar a informação, se ele não buscar estudar, se ele não procurar sair da caixinha, se ele já for apicultor, se ele não sair da caixinha e com humildade dizer assim, eu não produzo nada, porque o cara que produz 15 quilos de mel, ele não produz nada. Ele não produz nada, ele não faz produção. Ele faz o mínimo do mínimo do mínimo. Então ele tem a humildade de sair da caixinha e olhar, não, mas aquele Armindo vem de ilusão. Pô, entra no canal da Cia da Abelha. Vai ver o que a Cia da Abelha produz. A gente tem vídeo dos apiários superprodução. Os alunos fazendo superprodução. Então vou dar uma dica para quem duvida do método da Cia da Abelha, faz igual eu fiz. Quando eu conheci o professor Armindo, fiz o curso com o professor Armindo, eu não acreditava na superprodução não, professor. Não é uma loucura, Pedro? É um negócio doido. Eu falava assim, não, eu acho que o Armindo, ele tá... Não vou dizer que ele tá iludido, mas ele tá empolgado. Com entusiasmado. Isso. Entusiasmado. Eu acho que ele é um cara extremamente entusiasmado. E eu tentava fazer, mas sem o método. Né? Eu vou criar a abelha. Aí eu ia lá, pegava o método de um, né? Ia lá, pegava o método de outro. Saía um tatu com cobra. Saía um tatuzinho com cobra ali.
E fechava em 10, 12 quilos, 15 quilos. Reclamando. 20 quilos e reclamando. Não, isso aqui não dá certo, não. Isso aqui não dá certo. Não é? Ué. E aí, quando eu conheci a Cia da Abelha e entrei dentro do mundo da Cia da Abelha, eu conheci os alunos da Cia da Abelha, que diferente de mim naquela época, tinha vergonha na cara e colocava um método para funcionar. E, gente, é colocar o método para ser realizado. Não é só ler a apostila, não é só assistir os vídeos. Você, na hora de fazer seu manejo, não pode fazer o puxadinho que a Jande falou aqui. Misturar método é puxadinho. Misturar método é puxadinho. Né? Eu não tenho açúcar, vou dar caldo de cana. É puxadinho. Não é a mesma coisa, é puxadinho. Eu não tenho... mas é doce. A abelha vai beber do mesmo jeito. É doce, mas não tem a concentração adequada de açúcar. É método. Eu não tenho bife proteico. Eu vou fazer um farelo de milho ali e vou entregar para as abelhas. Vou te citar um exemplo. Vou citar o Nominó aqui de Anápolis. Fez o treinamento presencial. Pegou ali toda a formulação de arraçoamento, aquela mesa que você recebeu, que os nossos alunos também no online recebem, para poder constituir o bife proteico, tudo bacaninha. Aí ele chegou, já era um senhorzinho, já seus mais de 80 anos. Não, Samir, não tem dinheiro para comprar esse negócio, não é muito caro, porque os ingredientes é muito caro, que não sei o quê. Mas eu preparei um angu muito bem feito. Opa! Peguei uma panela, coloquei ali bastante açúcar, derreti uma calda de açúcar, depois virei fubá de milho, seu amigo ficou docinho. E aí? Detalhe, não colocava também a alimentação dentro da colmeia, não. Ele pegava a colher como se estivesse dando um angu para cachorro. Nossa. Ele colocava o angu no alvado da colmeia. Despejado no alvado da colmeia, aquele fubá de milho com açúcar. Aquilo junto a abelha comia? Comia. Só que sabe o que aconteceu? No final de 30 dias, as 27 colmeias dele foram atacadas por abelhas... aquela que vai no meio do mato? Arapuá, limão? Não, a abelha não, selvagem. desculpa, formiga. Formiga. Correção. Uma ninhada de correção, atraída pelo cheiro do fubá de milho com açúcar, que destruiu todas as abelhas dele. Eu ia falar que elas tiveram algum problema intestinal ali. Não, o alimento não chegou a azedar, porque elas comiam, mas no tempo dela comer, ele preparando o alimento, que era muito rico em carboidrato, muito rico em açúcar, não tinha nada de proteína. Rico em carboidrato e rico em açúcar, o que a formiga quer? Nossa. Exatamente. Carboidrato é açúcar para poder promover ali, junto com a folhagem que ela busca, o processo de fermentação da folhagem para poder gerar o fungo que ela vai alimentar. Então ele colocou ali o quê? Isca para poder atrair a abelha Arapuá. Desculpa, formiga de correção. Formiga de correção. E olha que fez treinamento. Então a busca do método, ela é importante. Num primeiro momento, a pessoa que ela escolhe trabalhar o método, ela tem já a certeza absoluta que ela vai alcançar a superprodução de mel? Não, porque ela ainda está começando o método. No início, quando você escolhe trabalhar um método, você deposita fé no método. Método, como eu falei, é algo que foi testado, retestado, garantido. Então ele vai alcançar. Mas ele pauta a fé dele em cima de algo que aquela pessoa que desenvolveu o método, o pesquisador que desenvolveu o método, ele garante. É fé no início. Aí ele tem que testar na região dele, né? Ele tem que testar. Porque depende de fatores externos. E quando é que ele vai ter a certeza de que o método realmente é válido? Quando ele primeiro aplicar integralmente o método e colher os resultados. Fiz o resultado igual o professor Armindo provou. Igual o professor Armindo garantiu. Aí ele nunca mais abandona aquele método. Aí vem o diferencial do método da Cia da Abelha. Porque colhi 90 quilos de mel por colmeia. O que eu faço com isso? O método da Cia da Abelha oferece esse plano de negócios que te ensina como também ser um apicultor de negócio. Porque não adianta você ser um produtor de mel e não saber o que fazer com ele. Exatamente. Então o método, ele começa onde? Ele começa do ponto onde você já vai montar seu apiário. A forma como você vai escolher a área do seu apiário, a quantidade de colmeias que você vai implementar, porque mapeamento satélite é algo novo no Brasil. Sim. Os mapeamentos de apiário. Os nossos alunos vão receber um manual do mapeamento apícola no treinamento da próxima semana, 100% gratuito, né, Pedrão? Vai pagar nada por isso. Grátis. E assim... Um colega mandou uma mensagem perguntando: professor, fiquei sabendo que você vai cobrar R$80 por esse MMA, pelo manual do mapeamento apícola. Gente, cobrar nada. Nenhum dos e-books, né, Pedro? Vão ser 6 e-books, gente.
120 páginas. Ah, professor, então nas 120 páginas estão todos os passos do método? Não, porque aí eu precisaria de um livro de 1000 páginas. Exatamente. Mas a maioria dos passos estão ali presentes, os principais. Para fazer então a instalação do apiário, o mapeamento, o sistema de produção para você fazer a superprodução, que é a ideia da entre-safra, da pré-safra principalmente, a troca da rainha, a troca de favo velho, a alimentação balanceada. Ah não, eu vou dar caldo de cana porque é doce. Não é só o fato do alimento ser doce. Ele tem que ter a concentração de açúcar que o método prevê. Aquela concentração de açúcar é que vai determinar. Uma alimentação que eu faço no período de fome da abelha faz parte do método para a superprodução de mel. Sim. Ah, professor, mas a alimentação que você está dando já é para ela produzir e transformar em mel? Não. Que vai aumentar a produção de mel? Não, é para manter a abelha viva. E o manter a abelha viva no período de fome faz parte do método. Até porque quando você alimenta, você não tem melgueira em cima, né? Você não tem melgueira em cima, então não vai fazer produção de mel. Vai ter colheita. É para nutrir a abelha. Então, método é tudo. Superprodução de mel é somente hoje a ser abelha. Outros instrutores ensinam superprodução de mel? Ensinam, mas não transformaram em metodologia. Ensinam, mas não transformaram em metodologia. Ainda experimental? Não é que é experimental, não teve o quê? O parar para dizer, vamos botar no papel. Vamos colocar o passo a passo. Vamos transformar isso em passo a passo. Entendi. Existem vários instrutores, bons instrutores, que ensinam você a fazer superprodução de mel, mas não transformam isso em passo a passo. Então você não vê calendário apícola. É só ser da abelha. Nunca ninguém fez calendário apícola. O pessoal fez calendário floral. Calendário floral não é calendário apícola. Calendário floral é aquilo que foi orientado pela Epagre de Santa Catarina, lá nos anos 70, na época do